Olá, você está na web rádio Ser Fraterno. Meu nome é Hélio Tinoco, estou aqui a pedido da diretoria dessa rádio para poder fazermos uma reflexão nessa última semana que antecede o Natal de Jesus e também para aproveitar, isso vai ser feito mais precisamente na parte final desse nosso momento, desejar aos companheiros um Natal de muita paz, de muita luz. Mas, afinal de contas, Jesus nasceu. Todos nós já ouvimos a informação, nós sabemos disso. O registro bíblico do Novo Testamento, a gente encontra Lucas fazendo uma exposição, no capítulo 2, os versículos de 6 até o 14, onde foi dito. E aconteceu que, estando eles ali, referia-se Lucas a Maria e José, se cumprindo os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Jesus de Nazaré, esse que nós homenageamos no seu aniversário, ele veio ao planeta com duas missões muito bem delineadas. A primeira delas foi nos deixar um caminho de ascensão moral. Deixaria-nos um evangelho. Esse evangelho que a gente não conseguiu entender profundamente em algum momento da nossa história, mas que depois ele veio sendo melhor entendido, porque a gente vai buscando o esclarecimento. O Espiritismo, essa doutrina de luz, vem com a intenção de fazer reviver os ensinos de Jesus e buscá-los na sua essência. Então, o Cristo veio ao planeta com a missão de deixar-nos um evangelho. Mas ele veio também com a proposta de morrer. Sim, ele veio porque ele sabia que aqueles que o receberiam não o entenderiam. Éramos homens bárbaros, violentos. Não compreenderíamos a fala de alguém que vinha pregar o amor incondicional, que vinha pregar amar inimigos. É claro que não entenderíamos. Ele sabia que morreria, mas veio para morrer, porque ele também reapareceria materializado no domingo de Páscoa, para nos dar prova de que a vida prossegue após a morte. Era essa a segunda tarefa delineada de Jesus. A primeira, deixar-nos o caminho de ascensão moral, para que pudéssemos trilhar esse caminho, e a segunda, nos provar a imortalidade da alma. Mas ele veio e nasceu. E duas atitudes também foram importantíssimas, também marcantes, para que a gente pudesse segui-lo como exemplo. A primeira qualidade a ser exaltada, a humildade, a simplicidade. O próprio nascimento do Senhor foi feito entre os animais, uma pequena manjedoura. Mas o segundo exemplo maior do Senhor seria o da renúncia e do sacrifício. Por isso ele se permitiu morrer, para mostrar para a gente que as dificuldades da vida passam, e se nós soubermos absorvê-las e olhar com os olhos do entendimento, inevitavelmente tiraremos lições preciosas. Mas, enfim, ele nasceu numa manjedoura. Lucas prossegue escrevendo: ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Há uma dificuldade histórica de entender a data do nascimento de Jesus. Nós convencionamos, o mundo cristão convencionou que ele nasceu em 25 de dezembro. Mas, na verdade, a proposta mais aceita por todos os pesquisadores é que ele tenha nascido no mês de Nissan. O mês de Nissan é um mês do calendário judaico que fica entre mais ou menos meados de abril e meados de maio. Um dos fatos que se faz acreditar dessa maneira é porque ele nasceu e os pastores estavam no campo. No mês de dezembro, que corresponderia a dezembro, estava frio e talvez os pastores tivessem recolhido suas ovelhas nos apriscos. Mas, enfim, detalhes à parte, isso pouco importa. O que importa é que ele nasceu. E o texto prossegue que eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram um grande temor. É claro, imagina você estar no campo, no seu trabalho, noturno, e de repente visualiza um anjo. Esse anjo vai dizer palavras que são fantásticas para a humanidade daquela época e para a atual. Dizia: o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. O anjo anunciava a chegada de Jesus, aquele que viria trazer-nos
a esperança, renovar-nos nossas propostas na direção de conquistar a felicidade. Eu imagino, meus irmãos e minhas irmãs, os que nos acompanham aqui pelo rádio, pela internet, que todos nós temos uma meta comum. Eu penso que o que você mais quer da vida é ser feliz. É verdade. Eu tenho certeza absoluta que todas as escolhas que fizemos, algumas delas deram errado, foi por caminhos tortuosos, mas fizemos na intenção de encontrar a felicidade. No entanto, o que nós mais precisamos é sentir paz. Estava ali, deitado, naquela manjedoura, aquele que nos traria o caminho para a paz. Por isso que os anjos, depois que anunciaram aos pastores, diziam: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Na verdade, o Cristo nasce para trazer-nos um caminho de ascensão moral, um caminho que nos levasse a sentir paz. Por isso que as profecias foram cumpridas naquele momento. A profecia de Isaías, no capítulo 7 do seu grande livro, versículo 14, ele dizia: por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Deus conosco. Era a vinda de Jesus, o espírito de uma evolução moral que a Terra conheceu, para aproximarmos-nos de Deus, no verdadeiro processo de religião, de religar os nossos corações aos corações com a divindade. Isaías, no outro momento, no seu mesmo livro, capítulo 9, versículo 6, ele vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Isaías classifica, adjetiva Jesus como sendo o Príncipe da paz. Sim, o Senhor nasceu. O Senhor nasceu e nós comemoramos o seu Natal porque ele nos nasceu para ensinar-nos o caminho de conquistarmos a paz. Foi por isso, meus irmãos, que ele, nessa sua vertente de nos ajudar a vencer os ímpetos do velho homem, ainda tão inclinado às sombras, ainda tão vingativos, ainda tão com sentimentos tão negativos, ele veio nos dizer, e é João Evangelista, que declara-nos no Evangelho, que escreveu, capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, palavra do Senhor, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não é a paz que o mundo dá, a paz que parece uma tranquilidade, uma calmaria, não, mas a paz do coração, a paz que nós sentimos quando confiamos em Jesus e permitimos que o Deus conosco e replete o nosso coração. E nas palavras, deixe-vos a paz, ele completou dizendo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Crede em Deus, crede também em mim. E faria a promessa: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for vos preparar o lugar, voltarei outra vez para levar-vos comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, o Filho de Deus, o Deus conosco, Cristo, o Senhor, veio para deixar-nos um caminho para conquistarmos a paz. Para, através da paz, podermos fazer escolhas melhores para podermos conquistar a felicidade. É claro que nós não queremos a guerra, nós não queremos o mal, mas ainda o fazemos. A humanidade ainda anda distante da proposta de Jesus, mas nós temos tentado nos aproximar. É essa a sua proposta, é essa a sua ideia de escolha? Será que nós temos tentado? É claro, nós censuramos de alguma maneira os que promovem a guerra, mas será que eu não tenho sido guerra no meu ambiente de trabalho, na minha família? Então o Príncipe da Paz veio nos deixar um caminho para que nós pudéssemos conquistar a paz. E essa paz ele vai nos revelar que seria conquistada por meio da vivência dos seus mandamentos. Quando você revisita João 14, seguindo no texto, o mesmo capítulo da promessa do Consolador, encontramos as palavras do Cristo que diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Meus irmãos, é uma forma de medir o amor por Jesus. Quanto mais na vida nós tentamos perdoar os adversários, quanto mais na vida somos compreensivos, amorosos, fraternos, afetivos, quanto mais eu consigo evitar e calar em mim a censura, a crítica, a mentira, a maledicência, a malícia, quanto mais eu me empenho nesse trabalho de viver o Evangelho, mais eu dou provas para mim mesmo que eu amo a Jesus.
Sim, porque falar da boca para fora é muito fácil, é muito simples, temos repetido nas canções, nas leituras, nas pregações, mas será que temos tentado efetivamente amá-lo, seguindo e guardando os seus mandamentos? O texto de João, capítulo 14, segue dizendo: e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. E no versículo, no complemento da lição, ele vai dizer: aquele que guardar os meus mandamentos, aquele que os tem, os guarda, esse é o que me ama. E será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. A revelação de Jesus vem quando a gente ama. João Evangelista, esse mesmo que escreveu o Evangelho, escreveu uma carta para a igreja da Ásia Menor, no Novo Testamento, primeira carta, capítulo, me parece que é o 4, onde ele faz um dos melhores resumos com relação ao conceito de Deus. Ele dizia: Deus é amor. E diz: aquele que ama conhece a Deus. Aquele que não ama não o conhece. Meus irmãos, independente de rótulos religiosos, o amor precisa ser a nossa marca. O nosso presente para Jesus deve ser hoje, nessa semana que antecede as comemorações convencionais do nascimento, é preciso que eu ame melhor, que eu tente amar mais intensamente. O Espiritismo vem para apresentar para a gente, e ele admite ser a revelação, esse Consolador. Se você tiver dúvidas, a dúvida é bem-vinda. Sim, o questionamento é bem-vindo. Queria sugerir a você que fizesse uma leitura. Você vai conhecer o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, e tem 4, onde Allan Kardec faz ali considerações, onde ele consegue, de uma maneira muito racional, essa é a proposta espírita. Não queremos convencer ninguém a nada, não queremos que você se transforme num espírita, queremos que você ame, queremos que você se torne um homem melhor, que você entenda que o caminho do Cristo é um caminho de nos convidar para ser paz. A ponto de o Senhor, nesse Evangelho, começá-lo a nos apresentar, chamado Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, onde ele abre esse sermão com as bem-aventuranças. E observe, meus irmãos, 2 delas se referem à paz. A primeira, no capítulo 5 de Mateus, versículo 5, bem-aventurados, mansos, porque eles herdarão a terra. Tem traduções da Bíblia que bem-aventurados pacíficos, porque eles herdarão a terra. Os pacificadores serão aqueles que vão povoar a nova terra. Esse novo mundo, essa nova Jerusalém do Apocalipse 21, esse mundo regenerado, onde não haverão mais guerras, não haverão mais conflitos, onde a paz do Cristo imperará em nossos corações e, consequentemente, em nossos relacionamentos. Então, os pacificadores vão herdar essa terra. Mas o Cristo, ainda seguindo com as bem-aventuranças, ele vai dizer no versículo 9, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Meus irmãos, a ideia de sermos pacíficos para nos tornarmos pacificadores. O pacífico é aquele que expressa paz, aquele que tem tranquilidade. O pacífico, ele tem concórdia, ele busca alcançar a paz dentro de si mesmo. E o pacificador é aquele que promove a paz, que restabelece a paz, aquele que busca pacificar, apaziguar. Também pode ser chamado de pacifista. Será que temos sido pacificadores? Sim, se nós não tivermos paz em nossos corações, não podemos ter uma qualidade boa de ser pacificadores. Talvez fiquemos ainda ali naquela faixa de apaziguar, de tentar conter uma desavença, mas se não tivermos paz no coração, não conseguiremos vivenciar essa paz. Há um filósofo da atualidade, Wayne Walter Dier, onde ele diz que só podemos dar aquilo que temos em nós mesmos. Será que, entendendo que Jesus veio ao planeta, que ele nasce para ser paz, para nos indicar o caminho, para conquistarmos a paz e, por conta dela, a felicidade, será que eu não deveria tentar refletir na mensagem de me tornar um pacificador? Sim, primeiro me tornar um pacífico. Como é que fazemos isso? Faça uma autoanálise das suas atitudes, olhe para a sua história, olhe para as suas ações, olhe para as suas escolhas. Podemos ser ousados aqui em dizer, olhe para as postagens que você faz na internet, nas redes sociais. Se nós quisermos ser pais, temos que ser serenos, amorosos, afetivos, e não agressivos. Não aqueles que ateiam gasolina à fogueira, mas aqueles que tentam verdadeiramente apaziguá-la, contê-la
por terem conquistado e entendido a importância de ter paz. E viver a paz, meus irmãos, vai muito além de um ambiente externo. A paz interior, a paz verdadeira é aquela que a gente, quando mergulha e enxerga os problemas, a gente entende, a gente percebe, a gente consegue nos manter no equilíbrio, numa racionalidade, conseguimos de alguma maneira nos manter num projeto onde não nos desviamos por conta de dificuldades externas, porque todos nós as temos. Mas então o Cristo veio ao planeta, o príncipe da paz, ele veio ao mundo para nos deixar um caminho de ascensão moral, para que conquistássemos a paz e junto dela a felicidade. Por isso que Paulo de Tarso, escrevendo uma carta à igreja dos cristãos em Roma, veja, meus irmãos, como o cristianismo não pode ser detido, como que a mensagem é poderosa. Havia uma igreja de cristãos na capital do Império Romano, nos dias de Paulo de Tarso, volta do ano 60, aqui Romanos me parece que foi escrito em 58 depois de Cristo. Mas Paulo dizia assim: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O convite paulino a nós termos paz. Mas aqui, extensivo a todos os homens, será, meus irmãos, que não nós poderíamos, já que nos declaramos seguidores de Jesus, já que recebemos a paz que o mundo não dá, será que não deveríamos tentar ser, no mínimo, coerentes com essa proposta? E vigiarmos as ações, as escolhas, as atitudes, e tentar adequá-las a um projeto pessoal de paz? Sim, quando for possível. Tende paz com todos os homens. E essa paz com todos os homens, ela é profunda, porque o Cristo teria nos dito e nos promovido essa paz quando, no resumo que fez do seu evangelho, ele teria dito em João 15:12, o meu mandamento é este. Ele diz que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Interessante que esse outro, não há aqui uma especificação, não há um outro designado. Quem é o outro? O outro é o outro. O próximo é o próximo. E o convite ao amor afetivo, ao amor fraternal, esse Jesus que a gente no Espiritismo adota como guia, como modelo da nossa história. Talvez ainda de maneira deficitária, de maneira parcial, mas não deveríamos, de alguma forma, encarar de muito mais seriedade? A gente está numa época de final de ano, semana que vem já começamos o programa especial sobre a virada do ano, esse é o do Natal, mas será que não deveríamos, nesse balanço e nas propostas que estamos fazendo para o novo ano, incluir, talvez, propostas de ascensão moral? Quem sabe frequentar assiduamente o meu local de culto? Se você é espírita da Casa Espírita, se você é evangélico, a igreja evangélica, ou me oferecer para ser um daqueles que vão colaborar no trabalho, com as finanças, que vão servir. Será que não deveria fazer metas, por exemplo, de uma leitura? Se você é evangélico, a leitura da Bíblia todo ano. Se você não é, se você é uma outra religião, a leitura dos livros que dizem respeito ao assunto tratado no seu segmento religioso. Se você é espírita, será que você está lendo bons livros? Será que a gente não deveria manter a assiduidade no culto no lar, entre outras tantas atitudes, para adotar Jesus como nosso modelo, como nosso guia? É interessante que o texto que nós citamos aqui, João 15:12, ele acontece quando Jesus está falando para a multidão. Então ele diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, da mesma forma que eu vos amei. Mas ele teria dito essas palavras anteriormente, e vamos encontrá-las em João 13:34, também o 35. O 34 e 35 acontecem durante a chamada Santa Ceia. Jesus está usando o segundo andar da casa da tia de João Marcos, seu discípulo, que era um cenáculo. E ele está ali reunido, uma ceia para comemorar a Páscoa judaica. Jesus era judeu, eles eram judeus. E aí o Cristo tem pão, tem vinho, e ele faz discursos ali, ele conversa com seus discípulos. E diz naquele momento: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que vós uns aos outros vos amei. Meus irmãos, ali ele estava dando o mandamento, diferente do que fez com a multidão.
Será que diante do mandamento do Senhor eu tenho recebido? Será que eu, como discípulo, não deveria estender as minhas mãos e dizer, Senhor, eu quero o mandamento, quero para guardá-lo, para tentar vivê-lo? É claro que vou ter dificuldades e limitações, mas não poderia me empenhar, porque se eu fizer, eu conquistaria a paz. É interessante pensar que quando Cristo veio ao planeta, João Evangelista, esse mesmo João Evangelista, abre o seu evangelho, no capítulo 1, versículo 11, dizendo que ele veio para o que era seu e os seus não receberam. Cristo veio ao planeta sabendo que não o receberíamos, sabia que nós o mataríamos. Mas ele veio, porque ele sabia que também depois de algum tempo, num outro momento, nós mais amadurecidos, melhores espiritualmente, nós conseguiríamos entender o seu evangelho de amor e de luz. Será que temos recebido o mandamento do Senhor? Será que nós temos guardado o mandamento? Será que para mim é voluntário guardar esse novo mandamento? Interessante que Paulo de Tarso, ele escreve uma carta para a igreja dos Gálatas, e lá no capítulo 6, versículo 2, ele traz um versículo onde de alguma maneira ele vai resumir o mandamento maior de Jesus. Quando ele diz assim, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei do Cristo. A lei do Cristo é essa do mandamento novo que eu vos dou, que podemos aceitá-lo ou não. Esse, cumprir o mandamento, é levar a carga do irmão. Meu irmão levar a carga do meu irmão e permitir que meu irmão leve a minha carga, não seria caridade? Daí, meus irmãos, Allan Kardec ser muito feliz do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele, inspirado em Paulo Apóstolo, no capítulo 15 do Evangelho, inspirado em Vicente de Paulo, no capítulo 13 do Evangelho, inspirado em Cáritas e em Santo Agostinho, no capítulo 14, ele declarar que fora da caridade não há salvação. A prática da caridade, o exercício da caridade, nos leva a aprender a amar. E na medida que aprendemos a amar, nos aproximamos de Deus, conhecemos a Deus. E na medida que conhecemos a Deus, nós também vivenciamos a lei do amor. Veja, meus irmãos, que coisa perfeita, que entendimento espírita perfeito. Quanto mais eu amo. E a lei mais importante das leis divinas, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, segundo a questão 648 desse mesmo livro, seria a lei de justiça, de amor e de caridade. Então nós podemos fazer a opção pela caridade, podemos fazer a opção pelo amor, podemos fazer a opção pelo evangelho de redenção e de amor que o Cristo veio nos apresentar, segundo Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então nós viemos a esse planeta para ser paz, para conquistar a paz, para ser paz para os outros. E essa paz conquistada através do evangelho de amor e de redenção. Por isso que Pedro, discípulo tão próximo de Jesus, teria escrevendo uma carta para a igreja, capítulo 2, versículo 21, de uma primeira carta, ele dizia, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Então Cristo nasceu para nos convidar, nos tornarmos pacíficos, pacificadores, por meio do seu evangelho de amor e de redenção. E agora, meus irmãos, diante do convite feito, mais uma vez, será que nós não deveríamos agora dizer sim para Jesus e não, como dissemos lá atrás? Quando Pôncio Pilatos inquiriu Jesus para confirmar o julgamento do Sinédrio que o condenou à morte, Pôncio Pilatos não via naquele homem nada para que pudesse levá-lo à condenação. Mas ele lava as mãos, indaga daqueles homens que estavam ali, que quereis que faça daquele a quem chamais Rei dos Judeus. Naqueles dias nós gritamos, crucificam, crucificam, crucificam. E agora, meus irmãos mais maduros, será que não deveríamos transformar o nosso coração na manjedoura para que o Senhor renasça em nós e permita que seus ensinamentos possam nos aprofundar, nos permear inteiramente, para que eu possa tentar vencer a paz? Eu trouxe um texto do livro Antologia Mediúnica do Natal, é o capítulo número 7, Evocação ao Natal, e esse texto do livro, psicografado por Chico Xavier, o texto é do Emmanuel. Me permita fazer a leitura. O maior de todos os conquistadores na face da terra conhecia de antemão as dificuldades do campo que lhe cabia operar.
Estava certo de que entre as criaturas humanas não encontraria lugar para nascer, à vista do egoísmo que lhes trancava os corações. No entanto, buscou-as, espontâneo, asilando-se no casebre dos animais. Sabia que os doutores da lei ouvi-lo-iam indiferentes com respeito dos ensinos da vida eterna de que se fazia portador. Contudo, entregou-lhes confiante a divina palavra. Não desconhecia que contava simplesmente com homens frágeis e iletrados para a divulgação dos princípios redentores que lhe vibravam na plataforma sublime e abraçou-os tais quais eram. Reconhecia que as tribunas da glória cultural do seu tempo se lhe mantinham cerradas, mas transmitiu as boas novas do reino da luz à multidão dos necessitados, inscrevendo-as na alma do povo. Não ignorava que o mal lhe acreditaria, que o mal lhe agrediria as mãos generosas pelo bem que espalhava. Não ignorava. Entretanto, não deixou de suportar a ingratidão e a crueldade com brandura e entendimento. Permanecia convicto de que as noções de verdade e amor que vinculava levariam contra eles as matilhas da perseguição e do ódio. Todavia, não desertou do apostolado, aceitando, sem queixa, o suplício da cruz com que lhe sufocavam a voz. É por isso que o Natal não é apenas a promessa da fraternidade e da paz que se renova alegremente entre os homens, mas, acima de tudo, é a reiterada mensagem do Cristo que nos induz a servir sempre, compreendendo que o mundo pode mostrar deficiências e imperfeições, trevas e chagas, mas que nosso dever amá-lo e ajudá-lo mesmo assim. Jesus nasceu. Que ele nasça, meus irmãos, no seu coração. Que ele nasça no nosso coração. E que a proposta de conquistarmos a paz por meio da prática do seu evangelho seja uma decisão que tomemos durante esses dias que antecedem a comemoração do Natal de Jesus. Eu quero concluir com uma frase atribuída a Allan Kardec, codificador do Espiritismo, quando ele, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, referindo-se a esse evangelho, a essa proposta do Evangelho redivivo segundo o Espiritismo, ele diz que o Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, levarão-nos a conquistar os degraus da ascensão moral. Que Deus possa nos fazer sair desse momento de reflexão, desse encontro, reflexivos, e quem sabe, escolhendo amar, servir melhor e sermos pais onde quer que sejamos. Então fica aqui, em nome da rádio, da Web Rádio Ser Fraterno, o nosso desejo de um Natal de paz para você, para sua família. E que a paz do Natal permaneça durante todo o novo ano que vai começar. Mas que essa paz possa ser compreendida como uma conquista que vai depender das ações de cada um de nós. Deus nos abençoe. Muita luz a todos. Até semana que vem. Semana que vem a gente volta para falar sobre a mensagem do Ano Novo. Deus abençoe a todos.